Presidenta Bela, boa tarde. Boa tarde a toda essa mesa prestigiada de convidados. Boa tarde também aos convidados que estão nas primeiras fileiras. Boa tarde ao público que está aqui para poder participar dessa discussão tão importante. Eu queria começar, Bela, parabenizando o seu mandato na figura da Joseli, como você citou, e na sua pessoa, por propor essa audiência tão importante aqui hoje, para que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre um tema que, como você tratou com muita seriedade no início, precisa ser nomeado e precisa ser identificado. Porque aquilo que a gente não aprende primeiro a nomear e não aprende depois a identificar, deixa de existir, deixa de ser reconhecido. Então, a oportunidade de a gente estar aqui nessa audiência para poder falar desse assunto muito importante é uma oportunidade também da gente se organizar num calendário, numa rede de luta, junto aos movimentos sociais que já fazem esse calendário, essa rede de luta e toda essa articulação que é tão importante, mas que por muitos anos esses antes de Minas Gerais ter o privilégio de ter a primeira parlamentar assumidamente lésbica ocupando uma cadeira aqui, talvez não tivesse o abraço e o braço forte que tem hoje com o seu mandato e que a gente está aqui para poder somar a essa força. Dizer também que, quando a gente está falando de lesbocídio, eu fiquei pensando muito, sabe, Bela, sobre como a gente está falando sobre mais uma camada da violência contra a mulher. E não é dizer que é mais uma camada da violência contra a mulher, minimizando ou esquecendo as características específicas e os preconceitos e ódio específicos que mulheres lésbicas sofrem. É mais uma camada porque essas coisas se somam e se sobrepõem, né? Mas conversando muito com várias pessoas que estavam me informando um pouco sobre o tema, inclusive a Patrícia, que é minha assessora, está aqui e vai trazer um relato importante, já que dentro do nosso mandato é a pessoa que discute e trabalha essas pautas nos territórios. Ela me trouxe assim: Lohana, os dados que a gente tem são todos dados de institutos, são dados de universidades. E me lembrei muito de quando a deputada Duda Salaber fala para a gente que os dados de violências contra as pessoas trans são praticamente todos dados de universidades. E aí, como que a gente vai fazer política pública se o governo, se os órgãos governamentais sequer identificam com dados e com estatísticas que essas situações existem, são problemáticas e precisam ser combatidas? Tudo aquilo que a gente não identifica, que a gente não quantifica e que a gente não consegue planilhar, não tem como a gente fazer política pública para combater. Dá até a impressão que o que se quer no fim do dia é deixar correr solto, é não combater. Não é possível que isso seja verdade, e se for verdade, tem mandatos de luta aqui para poder combater tudo isso. Uma coisa que me fez confirmar, Bela, a impressão de que, no final das contas, o lesbocídio é mais uma expressão do ódio às mulheres, é o fato de que é principalmente cometido por homens. E aí a gente está falando de pessoas que não têm vínculo conjugal com essas mulheres. Porque se os casos de violência contra a mulher e se os feminicídios têm os homens como protagonistas dessas violências, a gente fala, bom, a maior parte da violência doméstica acontece dentro de casa, aumentou durante a pandemia, porque as mulheres estavam aprisionadas junto aos seus agressores. A gente consegue ler isso de 1 milhão de formas que acaba casando e juntando para o resultado final. O resultado que é, os homens violentam essas mulheres e, por isso, tem os casos de feminicídio. E quando a gente está falando do lesbocídio, se fosse o vínculo conjugal o grande risco, nós teríamos mulheres matando mulheres. Mas o que a gente tem objetivamente no fim do dia é que a maior parte dos casos de lesbocídio são cometidos por homens. Há uma questão muito séria e que precisa ser permanentemente discutida e que diz respeito às masculinidades, que diz respeito ao entendimento e ao respeito à mulher ser quem ela é e quem ela quiser e expressar o seu amor, a sua sexualidade, a sua forma de viver do jeito que bem lhe convém. Toda vez que a gente observa casos em que mulheres são mortas e violentadas por homens, e eu acho que nos casos das mulheres lésbicas isso grita para a gente consegue observar uma demonstração de incômodo muito grande com a mulher que não está ali a serviço daquele homem. Com a mulher que tem o seu corpo ali sem estar a serviço de ser apreciado por aquele homem. Aquele corpo que não está ali a serviço de agradar aquele homem, de enfeitar o ambiente e o olhar daquele homem, de estar ali mesmo como um adorno dele. Tem muita coisa e tem muita camada nisso tudo. E o que eu quero dizer aqui hoje, no final das contas, é que você coloca luz e coloca holofotes sobre um tema extremamente importante de ser discutido. E de ser discutido como você propôs, com essa mesa que tem forças de segurança,
mas com essa mesa que também tem Secretaria de Desenvolvimento Social, com essa mesa que coloca a psicologia como protagonista dessa discussão, com essa mesa que coloca o movimento social para poder falar. Então, é uma discussão extremamente plural, em que as pessoas têm que ser ouvidas e também têm que ser responsabilizadas nas suas medidas, e com o poder público sendo muito mais cobrado a responsabilidade, porque é quem, no fim do dia, tem que combater esse tipo de situação, tem instrumento, tem dinheiro e teria que ter pessoal empenhado para poder combater esse tipo de situação. Então, Bela, conta com a gente nessa luta. A Patrícia está aqui e vai contar um pouco da vivência que ela viveu. Foi uma vivência horrorosa, eu não vou falar o que foi, porque é você que vai falar. Foi uma vivência horrorosa, ninguém deveria nunca viver o que ela viveu, mas no fim do dia eu tive muito orgulho dela, porque o que ela conseguiu fazer, por ser uma mulher ciente dos seus direitos, por ser uma ativista, por ter mais de 10 anos de militância, por ter uma história de muita luta, é para dizer para a gente que, infelizmente, se o crime acontece, se o absurdo acontece, se o preconceito acontece, se tudo isso que não deveria acontecer, acontece, quando a gente está ciente dos nossos direitos, eu tomei birra dessa palavra, mas empoderada dos nossos direitos, e a gente consegue agir, a gente chega a resultados que são pedagógicos para todos aqueles que insistem no caminho do ódio, no caminho do preconceito e no caminho de ferir a dignidade humana. Então, obrigada, Bela, por propor essa audiência, por me convidar para estar aqui. Eu não vou conseguir ficar até o final, porque eu vou para o interior hoje. Meu mandato é um mandato de esquerda do interior, então a gente precisa estar nos territórios também articulando para que a extrema-direita, para que os grupos de ódio não avancem, mas eu não poderia deixar de estar aqui pela relevância das pautas que você sempre levanta. Conta comigo.